estudando, né, esse livro, Todo Cristão é um Missionário, do pastor Arival Dias Cassimiro, e ele é um convite ao evangelismo. E nós, como uma igreja que abraçou, né, os grupos familiares, nós entendemos que o grupo familiar é um braço da igreja indo encontro ao perdido. Os grupos familiares é esse braço, onde aqueles que não vêm até nós, nós vamos até eles. Por isso que eu achei bem oportuno nós estudarmos os temas desse livro, porque ele abre os nossos olhos, ele nos dá direcionamento para nós, nos grupos familiares, termos a oportunidade de evangelizarmos, né? E hoje nós vamos estudar qual a mensagem, né? O que o Senhor nos ensina a levar ao pecador. O que nós devemos falar? A Bíblia é repleta de temas, mas o que falar quando o assunto é evangelização? Vamos abrir Atos 17, 30 a 31. Qual a mensagem do ganhador de almas? Atos 17, 30 a 31. Essa mensagem é a mensagem que as Escrituras inteiras apresentam, mas muitas vezes a gente não se atenta. Eu convido vocês, como são só 2 versículos, nós vamos ler juntos. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. E esse varão é Jesus Cristo, né? Então, um ganhador de almas para Jesus, ele não tem essa autonomia. Quando nós vamos evangelizar, irmãos, nós não temos autonomia de pregar o que quer, o que está com vontade. A mensagem que nós devemos levar ao pecador é a mensagem dada pelo próprio Deus, revelada nas Escrituras, e que a Bíblia apresenta, que é o arrependimento de pecados e fé em Jesus. Muitas vezes as pessoas estão usando a psicologia, a autoajuda, tanto modinha, né, que aparece, pregam, falam tantas coisas, mas não estão se atentando para o mais importante, que é levar essa palavra de arrependimento de pecados e fé em Jesus, que é o nosso Salvador. No arrependimento, o pecador muda a sua opinião de si mesmo. Por quê? Porque sem arrependimento, irmãos, a pessoa acha que ela já é boa. Ela sempre vai pegar como parâmetro aquele vizinho ruim, aquela vizinha que não presta, aquela amiga que não presta. Mas não, eu em relação a essa pessoa, tá ótimo, nossa. Eu ainda vou na igreja uma vez por semana, ainda bato meu cartão lá na igreja. Mas não é isso. Um homem, uma mulher convertida, ela vai mudar essa opinião a si mesma. Uma das evidências, irmãos, do verdadeiro novo nascimento é nós olharmos para nós mesmos e termos até vergonha da gente. Porque a gente começa a enxergar quem realmente nós somos, miseráveis pecadores. E nossa tendência é abaixar nossa cabeça e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Estava conversando com uma jovem uma vez e ela me contando que estava ouvindo, ela não era uma pessoa convertida, diz ela que estava tomando um banho e ouvindo músicas evangélicas. E diz ela que, de repente, ouvindo aquela música falou profundamente ao seu coração. Claro, ela já vinha há algum tempo ouvindo mensagens, né, frequentando a igreja. Mas diz ela que naquele momento, ela começou a perceber o quão pecadora ela era. Até então, ela não tinha tido esses pensamentos. Olha como é que o Espírito Santo faz, né? Na hora que ele quer, no momento que ele quer. E diz ela que caiu de joelhos naquele banheiro e pediu ao Senhor que através dessa água que cai sobre mim, o Senhor me lave não somente o meu corpo, mas lave a minha alma, porque eu sou uma pecadora. Quando ela me contou isso, eu falei, que coisa linda, né? Como é o Espírito Santo. Tantos anos ela ouvindo a palavra de Deus, mas quando o Espírito Santo toca, né, o pecador, ele se rende.
O pecador ele é convencido pelo Espírito Santo acerca dos seus pecados, sua culpa e condenação eterna. Simultaneamente, o pecador recebe a fé para crer na pessoa do Salvador e na obra de salvação realizada por Jesus Cristo. O arrependimento revela a doença do pecado e a fé o leva a receber a cura da salvação. Arrependimento para a vida é uma graça salvadora pela qual o pecador, tendo um verdadeiro sentimento do seu pecado e percepção da misericórdia de Deus em Cristo, ele vai se encher de tristeza, de horror pelos seus pecados, abandonando-os e voltando-se para Deus, inteiramente resolvido a prestar-lhe nova obediência. Isso está no nosso breve catecismo de Westminster, na página 87. Então, o verdadeiro, né, o convertido mesmo, ele vai mostrar, vai ter essa evidência, onde ele não quer mais viver uma vida de pecado. Ele vai procurar em Cristo uma nova vida em obediência. Com o propósito de agradar as pessoas, muitos pregadores têm se furtado de pregar algumas doutrinas bíblicas. Os temas como pecado, culpa, arrependimento, disciplina, ira e justiça divina, inferno, a segunda vinda de Jesus simplesmente desapareceram dos nossos púlpitos. A pregação bíblica e expositiva de todo o conselho de Deus tem sido substituída por sermões ou mensagens superficiais e amigáveis. E isso é muito sério, irmãos. Nós sabemos que quando a gente vem para a igreja, a gente quer uma palavra de consolo, uma palavra de amor. Mas quando, irmãos, nós ouvimos palavras, né, uma pregação a respeito do pecado, da culpa, a respeito do arrependimento, da disciplina, da ira de Deus, sobre o inferno, da segunda vinda de Jesus, essa palavra ela é sim uma palavra de consolo, porque ela nos confronta ao abandono do pecado, a uma vida de obediência, irmãos. E não tem nada que traga mais paz e consolo ao nosso coração do que viver em obediência. É isso que nos satisfaz. Então, quando um pregador for citar esses temas, que o nosso coração se alegre na palavra. Fala, Senhor, muito obrigado pelo Senhor cuidar de mim. E hoje eu poder estar ouvindo uma palavra como essa. Por mais que muitas vezes a vontade nossa é colocar a cabeça debaixo do banco, né? De se esconder. Mas são palavras importantes que nós saibamos para que nós possamos o quê? Vivê-las. Observamos que a doutrina do arrependimento foi totalmente extirpada da pregação evangelística atual. Então, quando as pessoas vão evangelizar, elas acham que falar, né, sobre arrependimento, de pecado, falar pecado, ninguém quer ouvir isso. Uma vez eu fui exortada, né? Uma pessoa, ela não é da nossa igreja, mas ela chamou minha atenção. Ela falou, Luciana, do jeito que tu prega, ninguém vai querer ir para a tua igreja. Uma conversa de amigas. Depois ela me procurou. Aí ela falou, olha, tu tem que fazer como eu. Eu vou nas festas, eu vou nos bares, nas boates, e lá, no meio desses ímpios, né, nas altas madrugadas, bebendo lá com eles, eu evangelizo eles. Minha irmã, não é assim que a Bíblia me ensina. Né? Você fica com o teu método, eu fico com o meu, porque o meu é o que a Bíblia me ensina. Não é? Mas é uma forma que o mundo está aí. Ele não quer ser confrontado com seus erros. Irmãos, nós temos que ter cuidado. Porque a palavra, ela nos chama ao arrependimento. E nós não temos como não dizer isso ao pecador. Claro que a gente pode dizer com sabedoria, debaixo de muita oração, pedindo ao Espírito Santo iluminação, para que seja de uma forma que realmente vai trazer mudança. E é o Espírito Santo que faz isso. Mas é importante ser dito. O arrependimento é a porta de entrada para o reino de Deus e para a vida eterna. O arrependimento é a porta que dá acesso ao reino de Deus para todas as bênçãos espirituais do Evangelho. Martin Lloyd Jones disse que o arrependimento é a primeira verdade a ser pregada e inculcada, ou seja, é sempre, né? No povo. É a porta pela qual todos têm que passar para entrar no reino de Deus. E recusar entrar por ela resulta em condenação. Então, se nós não pregarmos o arrependimento, não falarmos do pecado,
né, do abandono do pecado, as consequências do pecado, irmãos, nós vamos estar fechando a porta para o pecador. Então, nós temos que realmente, né, não temermos essa nova geração. Pedimos a Deus muita sabedoria para podermos pregar, mas sermos sempre bíblicos, sempre oportunos, palavras de exortação, porque essa sociedade está precisando. Palavras de amor, mas de exortação. Eu enxergo assim, irmãos. Uma palavra de exortação é uma palavra de amor. Você exortar. Quando alguém chega para me exortar, eu recebo essa palavra como amor. Deus usando essa pessoa com amor por mim. Para quê? Para não me deixar no erro. Porque, como eu disse, o erro nos traz consequências ruins. O erro, ela nos afasta de Deus. E como é que eu amo uma pessoa e deixo ela vivendo uma vida toda errada, desregrada, e não vou falar nada? Então, nós temos que sim dizer, Senhor, eis-me aqui. Me dá coragem, sabedoria, intrepidez para ser aquele que leve palavra de arrependimento, né, para os pecadores, para que eles se arrependam. Então, para concluir, irmãos, nós aprendemos que o ganhador de almas não tem autonomia para pregar o que quiser. A palavra que o Senhor nos manda a evangelizar é a palavra de arrependimento. Aprendemos que todo ganhador de almas deve pregar a doutrina do arrependimento do pecador e da fé em Jesus Cristo. Aprendemos que Deus notifica a todos os homens que se arrependam hoje e agora. Aprendemos que sem arrependimento não há salvação para o pecador. Aprendemos que o verdadeiro arrependimento é uma obra de Deus, realizada pelo Espírito Santo na mente, no coração e na vontade do pecador. Glória a Deus, né? Quando eu leio isso, meu coração descansa. Essa obra, ela é de Deus. Nós somos apenas canal, irmão. Deus só manda a gente falar. Mas quem vai fazer tudo no coração do outro é Deus. Se eu vou falar bonito ou não, não são as palavras eloquentes que fazem um pecador se arrepender. É a palavra de Deus que faz o pecador se arrepender. Nós sempre possamos lembrar disso. Até mesmo quando a gente tiver medo, né? Eu não sei falar direito, eu falo tudo errado. Eu sou tímida. Irmão, se você estiver falando a palavra de Deus, se você estiver tendo uma palavra bíblica, o Espírito Santo opera e faz maravilha através de nós. Vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque um dia essa palavra chegou até nós. Nós fomos confrontados por ela. E o teu Espírito Santo produziu obra de arrependimento em nós. O Senhor mudou a nossa mente, o Senhor mudou as nossas vontades, o Senhor mudou o nosso coração. E agora, Pai, diante desse conhecimento, que não venhamos nos acovardar, mas nos dá, Senhor, sabedoria, intrepidez, coragem, ousadia, Senhor, para anunciar as boas notícias de salvação, para anunciar a palavra de arrependimento ao pecador, para que eles abandonem o pecado e vivam uma vida que agrade aos teus olhos, uma vida de obediência à tua palavra. Abençoe cada grupo familiar, para que a tua palavra, Senhor, seja dita, ó Deus, e ali produza frutos de arrependimento. Abençoe, ó Deus, cada grupo, Pai. O Senhor sabe que cada um, ó Deus, que está ali, ó Deus, que a tua palavra esteja em evidência em cada grupo e promova, assim, frutos para a glória do teu nome. Em Cristo Jesus. Amém.